Olá, lindona e lindão! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula. E hoje, nessa aula, você vai aprender comigo como aplicar o protocolo Cury, construindo um relacionamento irresistível. Ele é aplicado com um casal durante 8 encontros. Você vai ter uma sequência nos atendimentos e você vai, inclusive, ver agora quais os encontros, o nome de cada um deles. Obviamente que depois, quando você for aplicar o protocolo, se você quiser colocar um nome mais personalizado, dar um pouco mais a sua cara, tudo bem, você pode também estar modificando. Mas você vai ter essa base agora que nós vamos te explicar. Você vai saber exatamente quais são os 8 encontros e o passo a passo que você vai precisar aplicar em cada um desses encontros. E nós, normalmente, aplicamos esses encontros em 8 semanas. Por que, Suyan, 8 semanas? Porque é importante serem feitos os encontros semanalmente. Posso fazer quinzenalmente? Pode. O que nós não sugerimos é que ultrapasse os 15 dias e que não seja menos de uma semana. Por quê? Eu acredito que em uma semana é o tempo hábil para que o seu cliente, os seus clientes, né, que o casal tem para poder desenvolver as dinâmicas, para poder fazer as atividades, as tarefas que você vai passar para eles. Muitas das vezes até de rever o encontro anterior, porque vão ter tarefas de revisão, de refazer. Vocês vão entender, principalmente a tarefa das 6 necessidades, a tarefa das polaridades. Vocês vão entender, eu vou falar de cada um deles para vocês. E quando a gente tem ali esse prazo de uma semana que nós damos para o casal, para que eles possam aplicar a ferramenta, né, deles realmente fazerem as dinâmicas, atividades, acreditamos mesmo e fizemos isso com acompanhamento em vários casais, e vimos que era um tempo excelente, né? Principalmente com o casal comprometido. Por isso que tem que ter aquele alinhamento lá no início de comprometimento com o casal. Não comprometimento apenas com o protocolo, mas o comprometimento deles com eles mesmos, tá? E, além disso, nós pensamos, 15 dias era um tempo muito extenso, porém ainda encaixa, tá? Mas que vocês pelo menos não percam o contato. Sabe aquela coisa de perguntar, e aí, já fez atividade? Tudo certo para o nosso próximo encontro? É importante que vocês estejam, de uma certa forma, não vou dizer lembrando o casal, mas que eles estejam percebendo que, ok, estamos nesse processo e precisamos priorizar esse processo. É importante que essa consciência seja realmente do casal e tenha uma autorresponsabilidade, um comprometimento com todo o processo, com todos os encontros, com todas as atividades. Mas, se você tiver uma folguinha vez ou outra, dá uma lembradinha, caso você vá fazer os encontros a cada 15 dias, tá? Justamente para que eles não esqueçam de fazer as tarefas. São importantíssimas e vocês vão entender por que que as tarefas precisam ser feitas, por que que as atividades precisam ser feitas pelo casal. Uma tarefa, uma atividade está conectada à outra, mas não necessariamente a tarefa, mas conectada ao próximo encontro. Alguma coisa que você vai passar nessa atividade tem a ver com o que vai ser trabalhado ou uma continuidade daquilo que o casal precisa ver no próximo encontro, tá? Então, vocês precisam fazer com que eles façam, tá? É importante, esse comprometimento é muito importante. Pode comprometer o resultado final do processo, caso eles não façam a parte deles, tá bom? Então, deixem isso claro para os casais também, ó. O protocolo Cury tem uma ordem a ser seguida. É importantíssimo que vocês sigam essa ordem. Toda a estrutura foi pensada para que faça sentido. Lembra aquela coisinha que a Suyan tem de montar um quebra-cabeça na didática? Nós trouxemos isso também para dentro do protocolo, para que o casal vá revisitando isso e entendendo, mas montando também esse quebra-cabeça sobre o próprio relacionamento. O nível de consciência do casal vai aumentando a cada encontro.
principalmente com relação às suas demandas. Então, é importante que vocês sigam essa estrutura que nós montamos com esse intuito, de um estar interligado ao outro e de trazer um nível de consciência ainda maior para cada casal, para cada um dos parceiros. Bom, vamos ao primeiro encontro. Eu queria que você anotasse aí, tá? Apesar de que nós vamos falar de cada um deles nas próximas aulas. A entrevista de clareza é o encontro 1. Tá? Nessa entrevista de clareza, nós vamos ter um alinhamento de acesso à memória, nós vamos ter de cada um deles, e obviamente esse encontro, nós vamos falar na próxima aula, ele precisa ser feito de forma individual. Nenhum dos dois da parceria vai saber, né? Nenhum dos dois ali do casal vai saber. Eu dei uma parada porque eu não sei se pegou o avião, Rosana, talvez tenha que passar, talvez tenha que cortar. Esse encontro, essa entrevista precisa ser feita de forma individual. Então, vocês podem convidar um para se retirar e fazer, e depois trazer o outro e o outro se retira, tá? Ninguém vai ficar sabendo, e é bom que você explique anteriormente para o casal, ninguém vai ficar sabendo o que o outro respondeu, tá? Muitas das vezes, nessa entrevista de clareza, depois que você alinhou ali, você conseguiu saber onde é o acesso à memória, onde é a construção. Quando entra nessas 10 perguntinhas, é onde a gente vai entender a demanda do nosso cliente. Muitas das vezes, a demanda do cliente, né, de um dos casais, é totalmente diferente do outro. O que um vê como desafio, problema, o outro nem menciona. E o que um vê como desafio, problema, o outro nem não é problema algum para e não compromete o protocolo e não é problema algum para você na aplicação da ferramenta, de jeito nenhum, tá? Pelo contrário, é importante que você entenda. Mas também vai ter aquela coisa assim, de repente um fala uma coisa, o outro fala uma coisa, mas quando você vai ver lá no meiozinho do processo, as coisas estão se conectando. Ah, tá, um falou sobre isso, falou, mas o porquê disso está aqui. E vocês só vão saber isso realmente no meio do caminho, com a aplicação do protocolo, tá bom? E aí, depois da entrevista de clareza, nesse dia você não vai ter nenhuma tarefa para o casal, apenas vai cobrar deles o mapa, né, o gráfico de cada um deles. Por quê? Porque o próximo encontro, o encontro 2, é conhecer as suas potencialidades. Conhecer a sua e a do seu parceiro ou da sua parceira. Nesse momento, vai ter nesse encontro a combinação dos gráficos, né? A combinação dos traços. Nós vamos entender as forças e as fraquezas do casal, ou as forças de um, a fraqueza do outro, e como isso combinado, quanto casal, quanto parceria, como isso vai funcionar em potencialidade. Como que as habilidades de um podem ajudar nas dificuldades do outro, e como as habilidades do outro podem ajudar nas dificuldades de um. O que a gente entende aqui nesse cruzamento, na combinação, é realmente conseguir enxergar o todo, combinando os dois. Então, nós vamos ver, óbvio, na aula, eu vou explicar para vocês como é, né, essa combinação, o que vocês vão entregar para o casal, e acreditem, é um encontro lindo, de muita clareza, de muito entendimento, de funcionamento mesmo, tá? E depois nós temos o encontro 3, que é conhecer as 6 necessidades básicas do adulto. Só que nós vamos ter aqui, nesse encontro das 6 necessidades básicas, muito mais do que somente aquele conteúdo que a maioria de nós já conhecemos, do Tony Robbins, né? Nós vamos ter a combinação das 6 necessidades com os traços de caráter. Então, nesse dia, esse encontro é incrível. Eu digo que é um manual de funcionamento, você entender como é que o outro funciona quanto a necessidades. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque eu falo muito disso nessa aula sobre as 6 necessidades. Um relacionamento, né? A arte de um relacionamento saudável está em entender, atender, e eu adicionei aqui respeitar
as necessidades um do outro. E as necessidades, elas não têm nada a ver com as dores dos traços de caráter. E apesar da gente trazer as dores, perdão, apesar da gente trazer, mais um corte, Rosana. E apesar da gente trazer os traços de caráter para dentro das 6 necessidades básicas de todo adulto, nós não vamos olhar para as dores, nós vamos olhar para os desejos. E vocês vão ver que incrível que é o cruzamento disso, tá? Nós realmente fizemos uma ferramenta nova para estar ali conversando com os casais e trazendo realmente as similaridades, e quando não, mesmo sendo totalmente diferente, como eu posso entender, atender e respeitar até aquilo que eu não consigo, ou aquilo que eu posso suprir quanto necessidade de adulto da minha parceria. Então, é muito, muito, muito importante que vocês estejam entendendo, principalmente, o conceito de cada uma das 6 necessidades, e, obviamente, na aula sobre as 6 necessidades, nós vamos falar sobre elas também, tá bom? Já o encontro 4, resgatando a sua história e suprindo as necessidades da criança. Tem muita gente que ainda não tem entendimento do que é essa criança, então, óbvio que vocês vão pegar casais, muitas das vezes leigos, né, que não entendem a definição de criança interior, e vocês vão ter que, obviamente, explicar. E tem uma dinâmica linda nesse dia, né? Eu vou esmiuçar melhor no encontro, na aula, quando nós formos falar do encontro 4, e você vai entender exatamente tudo o que acontece antes de chegar na dinâmica de condução, tá? Onde nós, obviamente, temos ali não somente PNL, temos muito conceito de sistêmica, a gente trabalha muito um realinhamento sistêmico com o nosso cliente, e é um encontro individual. O 4º encontro, você vai estar agendando no 3º, qual dos 2 vai vir primeiro. Pode estar fazendo uma semana, o outro, uma outra semana, e tá tudo bem. Como você também pode estar agendando, por exemplo, um na 4ª, outro na 5ª. O importante é que você combine com o casal de quem vier primeiro, que não fale nada para parceria também, tá? Se alguém vier primeiro, né, seja qualquer um dos 2, e comentar o que aconteceu, pode ser que tire aquela... Não vou dizer efeito uau, porque não é o efeito uau, mas que a pessoa vá um pouco preparada, talvez armada, fechada, insegura, com medo, porque depende do que o outro vivenciou, que o outro experienciou, e é totalmente único. Porque nesse momento de ir lá, né, resgatar a sua história e suprir as necessidades da sua criança, nós vamos resgatar essa criança. Nós vamos olhar para aquela dor mais profunda, nós vamos levar o nosso cliente até esse lugar, com uma dinâmica linda, que acredito que de todas as pessoas que já conheceu o protocolo, todo mundo ficou muito mais encantado assim com essa dinâmica que a gente chama carinhosamente de dinâmica do quarto. Mas é lindo, assim, um processo maravilhoso, vocês vão ficar apaixonados com todo o efeito que ela traz. É de forte impacto emocional, mas que traz resultados, assim, incríveis, incríveis, tá? A gente realmente ressignifica muito com esse encontro. Tem como eu falei, tem 2 processos antes para vocês entregarem, de total, informacional, sim, você vai trazer informação para o seu cliente praticamente em todos os encontros, porém, você também vai trabalhar com eles para entender dinâmicas e, obviamente, conceitos, e muitas das vezes vocês vão conseguir já pegar algumas coisas antes mesmo de levar o seu cliente para dentro dessa dinâmica, né, dentro do quarto, sobre conceitos, esses conceitos que ele tem sobre pai, mãe, masculino, feminino, casal, relacionamento, sexualidade, vocês vão ter muita, assim, muita percepção desses conceitos, tá? Nessas 2 dinâmicas anteriores a entrar dentro do quarto, né? A levar o seu cliente para o quarto. Maravilhosa, eu realmente sou apaixonada com essa dinâmica. Para mim, passei pelo processo em uma das mentorias que fiz, e para mim foi realmente transformacional.
eu já tinha feito várias outras dinâmicas, mas eu acho que eu nunca, e já tinha acessado esse lugar de resgate exatamente nessa situação, com a Suyan, né, criança, a Suyanzinha, e desta forma, do jeito que foi aplicado, eu digo para vocês assim que eu não tinha sido trabalhada de outra forma, já tinha sido trabalhada de outras formas, mas não dessa. E para mim, assim, foi muito eficaz. De tudo que eu já conheci até hoje, essa para mim foi realmente incrível, incrível, tá? O quinto encontro, nós vamos trabalhar com os nossos clientes polaridades. Então tá, o quarto encontro vão ser 2 encontros individuais. Você vai ter um encontro com o parceiro, parceira, e depois com a outra parceria, tá? Então, no quinto encontro, porém, seria o sexto, né? Nós vamos trabalhar polaridades. O que seriam isso? Polaridades, Suyan? Feminino, masculino. Energia feminina, energia masculina. Como eu falei, na maioria dos encontros, você vai ter, num primeiro momento com o seu cliente, um tempo de informação, de trazer para ele um conhecimento. Por isso que eu falei desde o início dessa aula, parte de tudo que você entrega para o seu cliente vai fazer com que ele tome consciência, que ele tenha consciência, clareza de coisas que ele vive, de dinâmicas muitas das vezes doentias, que não são nada saudáveis no relacionamento, mas que ele nunca nem ouviu falar. Então, você precisa trazer não somente conhecimento, clareza, consciência para o seu cliente. Por isso, em cada uma das aulas, você vai ter, cada um dos encontros, você vai ter praticamente o momento de dar aula para o seu cliente, mas, na verdade, você vai estar trazendo para ele uma informação. Maioria dos casais que nós acompanhamos nem sabia da existência de energia masculina e feminina. Alguns até achavam misticismo, aquela coisa de yin yang. Então, vocês vão precisar trazer essa clareza, que não tem nada a ver com misticismo, tá? E na aula que nós vamos falar sobre polaridades, eu trago toda essa informação para vocês. Não é nada muito exagerado, grande, pelo contrário, é rápido. E vocês vão ver, inclusive, se já não viram, né, as aulas gravadas, os encontros gravados na biblioteca de casos, né? Que nós atendemos os casais, que não é nada muito demorado, mas que precisa ser feito. Nós precisamos trazer consciência para o casal. Nesse encontro de polaridades, antes mesmo, nós vamos entregar para o casal um questionário. Esse questionário é um questionário de polaridades. Eles vão marcar, de escolha, eles vão marcar. E no final, isso vai trazer para nós um gráfico. Nós vamos entender se ele está na sua energia de base, né, na sua energia de essência, e se aquilo é bom para ele, né? Não que não seja bom, pera lá. Corta aí também, Rosana, pera lá. Nós vamos entender se ele está na sua energia de base, na sua energia de essência, e se isso está fluindo, né? E nós vamos entender também se ele não está, e se está ruim, se está pesado. Dá para entender com algumas perguntinhas logo no início, e que também é mostrado no gráfico. E depois nós vamos ter o restante do gráfico para entender qual a energia que está com maior força naquele parceiro ou parceira. E todos os dois vão estar fazendo, né? Todos os dois vão responder o questionário. E aí, sabendo quais são, quem é que está com maior energia masculina ou maior energia feminina, nós vamos entender se está tendo ou não polarização, se está tendo ou não atração, né? Ou se está tendo repulsão. Os opostos se atraem. E positivo com positivo repele, negativo com negativo repele. A polarização precisa acontecer para que exista essa liga, essa cola, essa coisa de querer estar junto. E eu não estou falando só de atração sexual, não. Vocês vão entender tudo isso nessa aula de polaridades, tá bom? O sexto encontro, que seria o sétimo por causa dos 2 encontros individuais, nós vamos falar sobre sexualidade. Esse encontro antecede o último encontro, né?
o sexto, que seria o sétimo, nós vamos falar sobre sexualidade com o casal. Nós vamos dizer, obviamente, para eles, muito rapidamente, o que seria a sexualidade no conceito sistêmico. O que que acontece, né? Por que a sexualidade, ela traz essa questão de secção, de separação dos pais, né? E depois nós vamos entender a história da sexualidade do casal. E nesse momento é importante que você fale com os seus clientes que aqui nós estamos entre adultos e nós vamos falar assunto de adulto, papo de adulto. Então nós vamos falar sim de como é que eu aprendi sobre sexualidade, como foi minha primeira menstruação, como foi entender que eu tinha uma ereção, uma ejaculação, como foi entender, como foi a minha primeira relação sexual, como foram as minhas relações antes dessa minha parceria. Eu tenho orgasmos, né? Como é a minha relação hoje? Eu me sinto satisfeita? Eu tenho prazer? Isso vai precisar ser conversado com o casal, tá? Vocês vão entender, obviamente, todo o passo a passo também na aula, que nós vamos falar somente sobre o encontro de sexualidade. E no final desse encontro também tem atividade. Todos os encontros vão ter atividades, vocês vão ver. Se as atividades são sempre as mesmas, algumas mudam. Essa, por exemplo, tem mudança, como é que fala? Tem opções, tá? Tem uma delas que é importantíssimo que todo casal faça, tá? É que vocês vão ver como que essa atividade traz a sensação de puxa, eu já sabia como era, mas agora eu tô sabendo melhor ainda, tá? É uma atividade incrível. Eu posso ter a honra de dizer que eu desenvolvi ela há muitos anos e ela me ajuda muito, e ajuda muitos casais quanto à sexualidade em si, tá? A se conhecerem melhor, a, a, a terem realmente uma noção muito mais ampla sobre aquilo que um gosta, o que o outro não gosta e como é que a gente pode fazer para resolver aqui essas coisas que de repente divergem, tá? Muito boa essa atividade. Inclusive, ela vai ser feita pelo casal sem necessidade de te retornar, ok? É algo somente inerente a eles para autoconhecimento mesmo. Então, o casal pode fazer despreocupado, que a gente não fica sabendo de nada. Então, é uma ferramenta incrível, linda, maravilhosa. E por último, nós temos o sétimo, que seria o oitavo encontro, que nós chamamos de review. Nesse encontro, você vai, obviamente, recepcionar o casal, tá? E nele você vai dizer para o casal que depois, né, vai precisar sair e depois vai retornar. Nós vamos revisar dependendo, né, de como vai ser o processo, vocês vão ver, inclusive, nas aplicações, se vai falar de uma, duas, três perguntas, ou só as duas, se uma, duas, três, quatro perguntas da entrevista de clareza, aquela primeira do primeiro dia. Não precisa fazer um review de todas as perguntas, não precisa, tá? E aí você vai escolher a ordem que você acha que é melhor, tá? Eu, particularmente, achei melhor revisitar todos os encontros para depois olhar para a ferramenta, para depois olhar, perdão, para depois olhar para a entrevista. Eu preferia assim. Se você achar, não, assim, eu quero pegar a entrevista, mostrar a entrevista para ele, né, a 1, a 2 e a 3. Olha, naquele dia eu te perguntei isso, você respondeu isso. Aí eu te perguntei, como é que tá isso agora? Né? Então, como é que tá isso agora? E ele vai te dizer se houve uma melhora ou não. A número 2 a mesma coisa, a número 3 a mesma coisa, beleza. Depois, revisitar os encontros. Ó, no encontro 2, nós fizemos assim, assim, assim. Todo final de encontro, existem 3 perguntas muito importantes que você precisa fazer para o seu cliente e anotar, tá? É por isso que existe um script. É bom que vocês tenham
esse script, não somente com o cabeçalho, mas também lá embaixo com essas 3 perguntinhas, a parte de anotações que você precisar, anotem. Tem muita pérola que o seu cliente dá para você durante o encontro que você está achando que não tem nada a ver, mas tem alguma coisinha ali, então anota, tá? Essas 3 perguntas em todos os encontros, exceto até no encontro de... Bota de novo, Rosana. Então, em todos os encontros, você vai perguntar essas 3 perguntinhas e vai anotar no final de cada encontro. E no início de cada encontro, inclusive, você vai perguntar da atividade anterior, tá? E perguntar como é que foi fazer essa atividade, como é que foi o decorrer da semana, né? É importante. Aí você, no final do encontro, vai fazer essas perguntinhas. Vamos lá. Primeira pergunta. O que você está levando desse encontro hoje? Pergunta para um, anota. Pergunta para o outro, anota. O que de mais importante foi nesse encontro hoje para você? Que se eu não dissesse mais nada, só isso já teria valido a pena, esse encontro. Ou reformulando. Ai, Rosana, desculpa. Segunda pergunta. O que foi mais importante para você hoje? Que se eu não tivesse dito mais nada, só isso já teria valido a pena o nosso encontro. Pergunta para ele, para ela, né? Pergunta para as 2 pessoas na parceria e anota. Terceira pergunta. Antes nós usávamos a palavra reverberar, mas não são todas as pessoas que entendem o que é reverberar. Então nós mudamos e perguntamos assim: o que você gostaria que estivesse ecoando durante essa semana após esse encontro? Anota o que cada um vai falar. Então, quando a gente estiver no review, eu escolhi fazer um review dos encontros. Ó, no encontro 1, você me trouxe que estava levando isso, que foi mais importante isso, e que você queria que ecoasse isso. Nesse encontro, nós tivemos isso, isso e isso. No encontro 2, nós falamos sobre as potencialidades, nós cruzamos os gráficos e tal. Faz sabe, aquela coisa de relembrar rapidamente, só para, lembrei. E aí você disse que estava levando isso, que o mais importante foi isso, e que você queria que ecoasse isso. Como é que está isso agora? Pergunta, deixa ele falar, deixa ele se expressar. Nesse momento é que vão vir os feedbacks. É importante, tá? A mesma coisa nos outros encontros. No encontro 3, nós falamos sobre conhecer as 6 necessidades básicas de todo adulto. Nós vimos que você assim, ele assim, 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 assim. E no final do encontro, eu perguntei para você o que você estava levando, o que de mais importante, que você gostaria que ecoasse durante essa semana, né? E você respondeu isso aqui. Como é que está isso? Vocês ainda estão revisitando essa ferramenta? Ela está sendo útil para vocês? O que mudou depois desse encontro? É importante você fazer essas perguntas. E depois, quando você passar por todos os encontros, aí sim vai para a entrevista. Volta lá no encontro 1 e vai para a entrevista. Na entrevista, você pode escolher. Eu quero fazer a pergunta 1, 2, 3. Eu quero fazer a pergunta só 1 e 2. Eu quero fazer a 1, 2, 3 e a última pergunta. E tá tudo bem. Por exemplo, a última pergunta, se eu não me engano, é: depois de ter dito tudo isso, o que você acha que está faltando para resolver essa situação? Quando você fala sobre resolver essa situação e agora você já participou de todos os encontros, você pode também trazer essa pergunta e a pessoa falar: olha, eu acredito que já tenha resolvido essas questões que eu te trouxe. E tá tudo bem, tá? Vão ter pessoas que vão trazer outros feedbacks. E nós vamos ter uma aula específica para falar sobre isso também, tá bom? E agora nós vamos aprender o passo a passo da aplicação do primeiro encontro, o encontro da entrevista de clareza. Te vejo lá.